Prepare-se para mergulhar em um mundo fascinante, cheio de surpresas que você nem imagina. O corpo humano é uma verdadeira obra-prima da natureza, com segredos tão incríveis que vão te deixar de boca aberta. Já pensou que sua gordura pode virar sabão, que seu cérebro é tão potente que acende uma lâmpada, ou que seus ossos escondem mistérios que nem mesmo os cientistas desvendaram completamente? E o que dizer dos nossos sentidos, sempre trabalhando em sintonia perfeita, mas que mudam de maneiras surpreendentes ao longo da vida? Fique por aqui, porque nos próximos minutos, vamos explorar cada detalhe que torna o seu corpo uma máquina extraordinária, revelando fatos que vão desafiar tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. Não pisque, porque essa jornada vai te surpreender a cada segundo. Você sabia que ninguém, absolutamente ninguém, tem olhos realmente pretos? A menos que tenha acabado de sair de uma luta. Mas sejamos gentis. O que acontece é que algumas pessoas têm tanta melanina nos olhos que eles podem parecer incrivelmente escuros, quase pretos, mas na verdade são castanhos bem profundos. Tudo depende de como a luz reflete sobre eles. E se você acha que seus cílios estão aqui para sempre, está enganado. Cada cílio que você tem dura cerca de 150 dias antes de se renovar. Incrível, não é? E, acredite ou não, o recorde do cílio mais longo já registrado foi de impressionantes 3 polegadas. Imagine se chicotear com seus próprios cílios. E não para por aí, esses pequenos pelos abrigam criaturas microscópicas chamadas ácaros, que convivem tranquilamente com você sem que você sequer perceba. Outra coisa fascinante sobre os olhos: a cor mais comum no mundo é o marrom, que tem diversas variações. E aqui vai um fato curioso: por baixo de todo olho marrom existe um azul. Isso mesmo. Todas as pessoas de olhos azuis compartilham um único e antigo ancestral. Falando em olhos e lágrimas, elas não são apenas água salgada. Suas lágrimas são compostas por lipídios, água e muco. E mais, a salinidade é o que faz das lágrimas uma espécie de antibiótico natural. Agora, falando de câmeras, a melhor câmera que temos hoje conta com impressionantes 200 megapixels. Mas o que isso significa quando comparamos com o olho humano? O nosso olho tem o equivalente a 576 megapixels, o que explica por que assistir a um pôr do sol ao vivo é muito mais impressionante do que em uma foto. Agora, uma curiosidade: você pisca aproximadamente 4,2 milhões de vezes por ano, o que equivale a uma piscada a cada 8 segundos. Incrível, não é? Imagine se a cada piscada você ganhasse um perfume. Só aí já teríamos mais de $100 por dia em fragrâncias. E não para por aí. Leva aproximadamente um mês para que todas as células da sua pele se renovem completamente, e em apenas um minuto você perde cerca de 30 mil células mortas. Isso significa que você perde, em média, cerca de 8 libras de pele por ano. E para as unhas? Você sabia que as unhas das mãos crescem muito mais rápido que as dos pés? As unhas dos pés, por sua vez, crescem quase 4 vezes mais devagar, provavelmente porque elas sofrem menos danos no dia a dia. Mesmo que, muitas vezes, acabemos batendo os dedos dos pés por aí. O corpo humano é uma máquina fascinante. Vamos falar um pouco sobre saliva. Sabia que, diariamente, o corpo humano pode produzir de meio litro a 1 litro de saliva? Isso significa que, em um ano, você poderia encher uma banheira só com saliva. Sem ela, nossa vida seria bem mais difícil, já que a saliva funciona como um remédio natural, curando feridas na boca mais rápido do que em qualquer outra parte do corpo. Ela também é essencial para saborearmos os alimentos, já que nossas papilas gustativas só conseguem reconhecer o sabor quando o alimento está dissolvido pela saliva. Agora, algo que você talvez não saiba:
nossos ossos são mais fortes do que parecem. 1 centímetro cúbico de osso pode suportar até 19.000 libras, o que o torna 4 vezes mais resistente que o concreto. Impressionante, né? E falando de sangue, a única coisa que diferencia os tipos sanguíneos são os açúcares presentes neles. O tipo U, por exemplo, não possui nenhum açúcar, o que o torna um doador universal. Mas não pense que isso o faz menos doce. Na verdade, as pessoas com sangue tipo U são as que mais atraem mosquitos. E por falar em cabelo, você sabia que cada fio de cabelo que você perde, e são cerca de 50 a 150 fios por dia, é substituído por um novo fio que começa a crescer imediatamente? O ciclo de vida de um fio de cabelo é de cerca de 5 anos. Ah, e uma curiosidade, o cabelo humano é incrivelmente resistente, mais forte que um fio de cobre de mesmo diâmetro. Um único fio de cabelo pode suportar até 3,4 onças de peso. Se usado corretamente, uma cabeça cheia de cabelos poderia suportar até 18.500 libras. Seu estômago, por exemplo, pode parecer pequeno, mas ele tem uma capacidade surpreendente. Em condições normais, ele pode comportar cerca de meio quilo de comida e bebida, mas em situações extremas, pode chegar a 32 onças. Além disso, o ácido estomacal é tão poderoso que pode até dissolver metais. Já os seus lábios são extremamente sensíveis. Eles têm cerca de 1 milhão de terminações nervosas, o que os torna 100 vezes mais sensíveis do que as pontas dos seus dedos. Isso explica por que os lábios são tão importantes na nossa comunicação e afeto, como nos beijos, que envolvem muito mais do que apenas contato. Agora, quer saber algo ainda mais interessante? Seus ossos e suas digitais não são as únicas partes do corpo que são únicas. Sua língua também tem uma impressão digital própria, o que significa que não há duas línguas iguais no mundo. E falando em curiosidades sobre o corpo humano, sabia que o seu umbigo abriga um verdadeiro zoológico? Lá vivem mais de 70 tipos de bactérias, algumas das quais podem ser encontradas no solo do Japão e até mesmo nas calotas polares. E por mais incrível que pareça, o corpo humano emite luz. Sim, nós literalmente brilhamos, embora seja em uma intensidade tão fraca que não conseguimos ver a olho nu. Esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que a mínima quantidade de luz que nossos olhos podem perceber. Agora, se você acha que já viu de tudo, saiba que os humanos são as únicas criaturas no planeta capazes de corar. Isso acontece por uma descarga de adrenalina que acelera o fluxo sanguíneo. Inclusive, o carmim usado em blushes e batons é feito de besouros moídos. E outra, nossos olhos nunca param de crescer, assim como o nariz, que também continua crescendo ao longo da vida, especialmente quando você mente. Falando no coração, você sabia que ele é o único músculo do corpo que nunca se cansa? Ele bate aproximadamente 100.000 vezes por dia, sem parar. E a aorta, o principal vaso sanguíneo que sai do coração, tem um diâmetro quase tão grande quanto a mangueira do seu jardim. Acredite ou não, nosso corpo emite entre 500 e 1.500 mililitros de gases por dia, o suficiente para encher um pequeno balão. A gordura no nosso corpo também tem seu papel fundamental. Ela ajuda a absorver vitaminas como A, D e K, que precisam de gordura para serem processadas corretamente. E se você acha que gordura é só um incômodo, pense de novo: temos gordura suficiente no corpo para produzir até 7 barras de sabão. Impressionante, não? O cérebro, por sua vez, é uma verdadeira máquina de energia. Ele consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, mesmo quando estamos descansando. Na verdade, quando estamos acordados, ele pode gerar eletricidade suficiente para acender uma lâmpada de 10 watts. Isso sim é poder cerebral. Além disso, o cérebro tem a capacidade de produzir até 50.000 pensamentos por dia.
E mesmo enquanto dormimos, ele continua trabalhando, processando informações e gerando sonhos. E falando em dormir, sabia que não conseguimos sentir cheiro algum enquanto estamos no sono profundo? Se houver um vazamento de gás, por exemplo, é provável que você não o sinta enquanto dorme. Curiosamente, nosso sentido do olfato é o mais afiado quando estamos acordados. Além disso, lembramos cerca de 65% dos cheiros que sentimos ao longo de um ano, mas apenas 50% do que vimos nas últimas 3 semanas. Outro fato interessante é que ganhamos um novo nariz a cada 28 dias. Isso porque as células olfativas no nariz se renovam a cada 4 semanas. Já o paladar depende em grande parte do olfato. Sem o cheiro, seria quase impossível distinguir o sabor de uma maçã e um nabo, por exemplo. Nosso sistema auditivo também desempenha um papel crucial no equilíbrio. No ouvido interno, há fluido e pequenos pelos sensoriais que ajudam a manter nosso corpo estável. E se você já apareceu em fotos com olhos vermelhos, a culpa é da luz refletida nos vasos sanguíneos da parte de trás do olho. Esse efeito é causado pelo flash da câmera, que faz o sangue nos capilares aparecer na imagem. Um detalhe curioso: todos os ossos do corpo estão conectados uns aos outros, exceto um, o osso hioide, que é o único que não se articula diretamente com outro osso. Ele serve de suporte para a língua e é um dos ossos mais difíceis de quebrar. E, por mais que conheçamos bem nossos corpos, ainda há muito a descobrir. Sabia que 25% dos ossos de um adulto estão nos pés? Eles desempenham um papel essencial no equilíbrio e no movimento. Além disso, nossas papilas gustativas, que nos permitem saborear os alimentos, estão constantemente sendo renovadas. Ao longo da vida, vamos perdendo algumas dessas papilas. Aos 60 anos, já teremos perdido cerca de 50% delas. E quanto ao nosso olfato, ele também diminui com a idade, o que pode afetar nossa capacidade de apreciar os sabores. Já parou para pensar na força da tosse? Quando tossimos, o ar sai dos nossos pulmões a uma velocidade de cerca de 60 milhas por hora. Isso é quase tão rápido quanto um carro na estrada. Falando nisso, nossa pele é o maior órgão do corpo humano e, ao contrário do que muitos imaginam, ela é incrivelmente pesada, pesando entre 9 e 11 libras. Se pudéssemos esticá-la completamente, ela cobriria cerca de 20 pés quadrados, o tamanho de uma pequena sala. E sobre soluços? Eles ocorrem em 2 etapas. Primeiro, você puxa uma grande quantidade de ar por causa de um espasmo muscular, e depois suas vias aéreas se fecham, gerando aquele som famoso e inconfundível. O ar fica preso, e o soluço acontece. Algo fascinante é que, enquanto dormimos, não sentimos cheiros. Por isso, é mais provável que acordemos por causa de um barulho do que devido a um cheiro forte, como o de gás. E falando de cheiros, nossos narizes têm a incrível capacidade de reter memórias olfativas. Lembramos 65% dos cheiros que sentimos ao longo do tempo, mas apenas 50% do que vemos nas últimas semanas. Nossas papilas gustativas também se renovam constantemente. A cada 10 a 14 dias, essas pequenas estruturas são substituídas por novas. Isso é incrível, considerando que dependemos delas para perceber o sabor dos alimentos. Outro fato curioso é que nossos ouvidos não são apenas para ouvir. Eles também desempenham um papel fundamental no nosso equilíbrio. O ouvido interno contém líquidos e pequenos pelos sensoriais que nos ajudam a manter a estabilidade e a nos mover sem cair. Falando em fotos, sabe aquele famoso efeito de olhos vermelhos? Ele acontece por causa da luz do flash que reflete nos capilares do fundo dos seus olhos. Esse fenômeno é o que faz seus olhos parecerem vermelhos em algumas fotos. Mas as curiosidades não param por aí. Todos os ossos do corpo estão conectados uns aos outros, com uma única exceção: o osso hioide, que fica na base da língua. Ele é o único osso que não se articula com nenhum outro e tem a função de dar suporte à língua.
Acha que conhece tudo sobre seu próprio corpo? Pense de novo. Por exemplo, você sabia que 25% dos ossos de um adulto estão nos pés? Ou que suas papilas gustativas não são aquelas saliências na língua, como a maioria das pessoas pensa? E, a propósito, os seres humanos emitem luz, sim, nós literalmente brilhamos. Infelizmente, a intensidade desse brilho é tão baixa que nossos olhos não conseguem captar. Os humanos são únicos em muitos aspectos, e um deles é a capacidade de corar. Essa reação é provocada por uma descarga de adrenalina que faz o sangue fluir mais rapidamente para o rosto. E por mais estranho que pareça, o carmim usado em batons e blushes é um corante vermelho feito de besouros triturados. Além disso, nossos olhos estão sempre em constante crescimento ao longo de nossas vidas, e eles até suam. A cera de ouvido, por exemplo, é na verdade uma forma de suor produzido pelos ouvidos. Ah, e outra curiosidade, o nariz também nunca para de crescer, especialmente quando você mente. O coração, o músculo que mantém tudo funcionando, nunca descansa. Ele bombeia sangue continuamente durante toda a nossa vida. A aorta, o maior vaso sanguíneo do corpo, tem um diâmetro tão grande quanto uma mangueira de jardim. E, diariamente, liberamos entre 500 e 1.500 mililitros de gases, o suficiente para encher um pequeno balão. Quem sabe, um dia, você poderá até encher um dirigível com isso. E sabia que nosso corpo contém gordura suficiente para fazer até 7 barras de sabão? Isso porque a gordura tem uma função importante. Ela ajuda a absorver vitaminas como A, D e K. Sem a gordura, nosso corpo teria dificuldade em processar essas vitaminas essenciais. Voltando ao cérebro, ele é uma verdadeira usina de energia. Mesmo enquanto estamos descansando, ele consome uma quantidade significativa de energia, cerca de 20% de tudo o que usamos diariamente. E ele nunca para. Produz eletricidade continuamente, gerando o suficiente para acender uma lâmpada pequena de 10 watts. Além disso, temos tantas conexões nervosas no cérebro que, se fôssemos contá-las, levaríamos cerca de 3.000 anos. Falando em sinais do corpo, sabia que os nervos enviam sinais para todo o corpo a uma velocidade de até 270 milhas por hora. Isso é mais rápido do que a maioria dos carros esportivos. Além disso, durante nossa vida, piscar os olhos é uma das ações mais rápidas que fazemos. A cada piscada, que dura menos de 1/100º de segundo, você está protegendo seus olhos e mantendo-os lubrificados. E se você acha que comer é uma atividade simples, pense de novo. Ao longo da vida, processamos mais de 100.000 libras de comida. Isso é mais do que o peso de 7 elefantes juntos. O mais curioso é que o DNA do corpo humano, se fosse desenrolado, se estenderia por impressionantes 10 bilhões de milhas. Isso é o equivalente a 40.000 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Agora, um fato sobre o sono. A maioria de nós passa cerca de 1/3 da vida dormindo. Já os cachorros passam 44% de suas vidas dormindo, enquanto cobras pitons chegam a 75%. Durante o sono, todo o sangue do corpo percorre cerca de 12.000 milhas, o que equivale à metade da circunferência da Terra. Além disso, nosso esqueleto se renova completamente a cada 10 anos, sem necessidade de cirurgia ou intervenção médica. Sabia que, para dar apenas um passo, você usa cerca de 200 músculos? Mesmo nas ações mais simples, seu corpo está constantemente em movimento e trabalho. E, a cada minuto, seu corpo perde mais de 3.000 células de pele. Isso significa que, em apenas uma hora, você já perdeu mais de 200.000 células. Felizmente, a pele se renova completamente a cada 28 a 30 dias, então estamos sempre recebendo uma nova camada de proteção. E falando em regeneração, o fígado é o único órgão do corpo humano que pode se regenerar completamente. Mesmo que parte dele seja removida, ele pode crescer de volta ao tamanho necessário para o corpo funcionar corretamente. Incrível, não é?
Nossas células de pele criam uma quantidade imensa de poeira, tanto sob nossa cama quanto no ar ao nosso redor. Se alguém conseguisse coletar todas as células mortas flutuando na atmosfera, essa poeira pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas, ou 150 vezes o peso da Grande Pirâmide do Egito. Já as papilas gustativas são tão pequenas que não conseguimos vê-las a olho nu. As pequenas protuberâncias que percebemos na língua são, na verdade, estruturas chamadas papilas filiformes. As papilas gustativas verdadeiras estão situadas no topo dessas estruturas, e elas têm um ciclo de vida bastante curto, vivem apenas 10 a 14 dias antes de serem substituídas. Agora, falando sobre cabelo, a pessoa média tem mais de 100 mil fios de cabelo na cabeça, e esses fios crescem cerca de 6 polegadas por ano. Se você somasse o crescimento ao longo da vida, seu cabelo poderia chegar a mais de 40 pés de comprimento. E para algumas pessoas, há uma habilidade bastante peculiar: elas conseguem ouvir seus próprios globos oculares se movendo dentro de suas órbitas. Isso sim é algo estranho, não? Já se você acha que seus ouvidos e nariz parecem crescer sem parar, você está certo. Ao contrário de outras partes do corpo, essas duas áreas continuam a crescer durante toda a vida. E quando ficamos na água por muito tempo, nossos dedos enrugam. Mas isso não acontece porque absorvemos água, na verdade, é uma adaptação evolutiva. As rugas nos dedos das mãos e dos pés melhoram nossa aderência em superfícies molhadas, da mesma forma que os sulcos nos pneus do seu carro melhoram o desempenho em estradas molhadas. Seus olhos são ferramentas incríveis, eles podem distinguir até 10 milhões de cores diferentes. E seu cérebro usa mais de 20% da energia do corpo, mesmo quando você está descansando. Quando você dorme, seu cérebro ainda consome quase a mesma quantidade de energia que quando você está acordado. Além disso, ele queima cerca de 330 calorias por dia, apenas mantendo você funcionando. Apesar de o ser humano ter cerca de 25% de seus ossos nos pés, eles são pequenos, mas cruciais para a estrutura e o equilíbrio do corpo. Se esses ossos não estiverem alinhados corretamente, pode afetar o corpo inteiro. A propósito, respiramos em média 20 mil vezes por dia, e é melhor você não parar. Inclusive, muitos quebram recordes pessoais em respiração contínua, um feito que repetimos todos os dias. Os ossos humanos são um verdadeiro paradoxo. Eles são quase 5 vezes mais fortes do que uma barra de aço de mesmo diâmetro, mas ao mesmo tempo podem quebrar com um impacto relativamente pequeno. E, curiosamente, os dedos das mãos não têm músculos para mover as articulações. Todos os músculos responsáveis por esses movimentos estão localizados no antebraço e na palma da mão. Agora, aqui vai algo surpreendente. O corpo humano contém mais de 37 trilhões de células. Isso significa que, comparado ao número de habitantes na Terra, temos mais de 5 mil vezes mais células em nosso corpo do que pessoas no planeta. Durante uma vida, uma pessoa caminha em média 110 mil milhas, o que equivale a dar 4 voltas ao redor da Terra. Uma condição curiosa chamada anosmia faz com que uma pessoa não consiga distinguir cheiros, mas mesmo assim ela ainda pode ter o cheiro característico do próprio corpo. E falando em hidratação, começamos a sentir sede quando perdemos apenas 1% do peso corporal em água. Se essa perda for de mais de 5%, podemos até desmaiar, e com 10%, as consequências podem ser graves. E não podemos esquecer do músculo mais forte do corpo humano em relação ao seu peso, o músculo da mandíbula. Ele é tão poderoso que pode morder com uma força considerável. E a cada segundo, 50 mil células do seu corpo são substituídas por novas. É como se o corpo estivesse em constante renovação. Aqui vai mais uma curiosidade: mesmo que suas impressões digitais sejam danificadas, elas podem crescer novamente com o padrão original. E quando espirramos, o ar pode atingir uma velocidade de mais de 100 milhas por hora, quase tão rápido quanto uma queda livre de paraquedista.
Se você achava que sobrancelhas eram apenas um detalhe estético, pense de novo. Temos cerca de 250 fios de cabelo em cada sobrancelha, e esses fios são substituídos a cada 4 meses. Além disso, a capacidade de armazenamento do seu cérebro é equivalente a cerca de 4 terabytes de um disco rígido. Isso é o suficiente para armazenar milhões de fotos e uma quantidade impressionante de informações. E uma curiosidade final: humanos são as únicas criaturas que dormem naturalmente de costas. Até mesmo os macacos, que se parecem tanto conosco, dormem sentados ou apoiados em algo. Agora que você sabe mais sobre o incrível corpo humano, o que acha de continuar aprendendo? Se gostou dessas curiosidades, não deixe de se inscrever no meu canal. Lá você encontrará ainda mais fatos fascinantes e histórias interessantes. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.